Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa aula de encerramento do nosso curso de Seminário de História da Cartografia no Brasil. A gente teve uma mudança para a última aula de encerramento, né? Pela manhã tivemos a possibilidade e o privilégio de assistir a palestra da Gabriela, num grupo de estudos de cartografia. Foi muito interessante a discussão que gerou a apresentação dela, então convidamos a Gabriela a trazer a pesquisa dela de doutorado para apresentar, para encerrar o nosso curso. A Gabriela tem graduação em História, mestrado em História das Ciências pela Fiocruz e está realizando o doutorado dela também em História das Ciências na Fiocruz, com a tese Mapeando Saberes, a trajetória de Francisco Jaguaribe de Matos, 1910 e 1952. Tanto na graduação quanto no mestrado também a Gabriela já trabalhou, já pesquisou com o tema da cartografia, né, Gabriela? Na graduação, a monografia dela de final de curso foi sobre a cartografia na Comissão Rondon, redesenhando o Mato Grosso e regiões circunvizinhas. No mestrado, a dissertação de mestrado dela, defendida em 2013, também sob o título Um Mapa para a República, a Comissão da Carta Geral do Brasil, 1903 a 1932. E agora também, o doutorado, ela também está pesquisando nessa área. A Gabriela também foi pesquisadora aqui do MAST, né, PCI do MAST, dentro da Coordenação de História da Ciência. No grupo de pesquisa que ela ainda faz parte, ela contribui bastante, Território, Ciência e Nação, coordenado pela Moema. Também é pesquisadora, né, da Fiocruz, da União de Nações Sul-Americanas. Participou entre 2009 e 2010 do projeto de pesquisa Inventário da Natureza no Brasil, Ciência, Território e Populações da Amazônia na Comissão Rondon. E de 2007 até agora ela participa também do grupo de pesquisa Território, Ciência e Nação. Ela atua principalmente nas áreas de História das Ciências, História da Cartografia, Circulação dos Saberes Científicos, Biografias e História do Brasil. Obrigado por aceitar o convite de última hora, Gabriela. Tenho certeza que vai ser muito bom encerrar esse ciclo de debate que a gente teve desde outubro com a sua apresentação. Obrigado. Bom, Leandro, eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada de fechar esse seminário, que tiveram grandes nomes, de vocês confiarem numa doutoranda. Não são todos os lugares que fariam isso. E gostaria de agradecer ao MAST, que eu me sinto muito em casa aqui, desde 2007, entre indas e vindas, educação, história das ciências, mas sempre estou por aqui. E agradecer a presença de todos vocês, principalmente a do Bernardo Ridley, que foi meu aluno no MOC. Só uma parte, não podia também, na sua apresentação, deixar, além de uma excelente pesquisadora, uma excelente professora. Senão não teríamos aqui, a prova concreta. Muito legal também. Bom, gente, o que eu vou falar para vocês, o meu doutorado está em andamento e o que eu vou apresentar é mais ou menos o estado da obra. Daí eu estou super aberta a sugestões, é mais um bate-papo mesmo, porque a pesquisa é tão solitária, né, diferente, por exemplo, do ambiente de sala de aula, conversando com também era professora, mas a pesquisa você está ali naquele trabalho solitário, não tem certeza das ideias, e esses debates são fundamentais para oxigenar mesmo as nossas ideias. Obviamente, Bruno, eu trouxe um preze.
Bom, gente, na minha tese eu vou fazer a trajetória de um cartógrafo da Comissão Rondon, tá? O principal cartógrafo, que foi o Francisco Jaguaribe de Matos. Ele, para quem não sabe, ele é pai do Hélio Jaguaribe, né, que é um dos pensadores do Brasil, um acadêmico. E o Francisco Jaguaribe, ele foi um cartógrafo de gabinete, diferente do nosso imaginário sobre Comissão Rondon. Quando a gente pensa em Comissão Rondon, a gente pensa em aventuras, em Mato Grosso, no Amazonas. E o Francisco Jaguaribe, primeiro, sempre atuou no escritório, primeiro na Rua do Ouvidor, depois no Ministério da Agricultura, sempre associado ao Rondon. Teve outros projetos, mas como a gente está no seminário de História da Cartografia, eu vou frisar essa parte dele como cartógrafo, e foi o que ele realmente mais se dedicou. Foi a feitura dessa carta do estado de Mato Grosso, tá? Esse aqui é o Francisco Jaguaribe de Matos. Ele está no escritório com uma carta provisória aqui do estado de Mato Grosso atrás. Ainda não é a carta oficial, porque a carta oficial ela possui 9 páginas, 4 metros. É uma carta gigante, muito minuciosa. Daí, assim, tem alguns dados que são curiosos, que eu mudei a minha pesquisa. Minha pesquisa era sobre a cartografia no IBGE. Eu entrei no doutorado com esse projeto de pesquisa para estudar cartografia civil. Só que eu recebi um e-mail, como o Leandro falou, na minha graduação, a minha monografia foi sobre a cartografia da Comissão Rondon. Eu recebi um e-mail da família Jaguaribe de Matos falando: nossa, que máximo, você estudou cartografia, você mencionou o meu avô. Aí meu olho cresceu, eu achei que tinha um material imenso, inédito, que eles falaram que tem alguma coisa aqui. Eu pensei, vou publicar, só coisas inéditas, depois a gente doa o acervo, mas a minha pesquisa toda inédita. Eles foram super gentis, só que quando eu cheguei lá, tinha títulos de clube, carteiras de identidade. Eu coloquei assim, como exemplo, as meninas: você tem a carteira de identidade dele? Tenho a carteira de identidade dele, mas na pesquisa isso me ajuda em quê? Não me ajuda muito, entende? Daí eu tive que buscar, depois da qualificação, outros ramos para minha pesquisa, sabe? Aquele que eu tive no início não vingou e eu tive que buscar outras saídas. Essa saída foi uma trajetória, em vez de uma biografia, porque quando a gente opta pela trajetória, a gente pode selecionar episódios da vida do indivíduo que a gente considera importante. No caso, eu considerei os que eu tinha mais material para trabalhar e fiz essa trajetória. Estou fazendo. Bom, aí como eu disse para vocês, por que trajetória? A Comissão Rondon, ela é popularmente conhecida, mas eu costumo dizer que o Rondon, ele é a pessoa que, em toda a narrativa, ele busca um heroísmo que ele fez, aconteceu, até como forma dele captar recursos, né, para as comissões que ele participou. Só que já existe uma dissertação da Ana Lúcia Pires, lá em Mato Grosso, que fala: e os outros membros da comissão? Eles estão começando a ser revistos agora, né? Porque são cientistas, zoólogos, cientistas de forma geral, abrangente, e que precisam ser recuperados. Não que eu queira desmistificar o Rondon, acabar com a figura dele, mas apresentar que os outros membros também tinham seu valor, também tinham sua importância, tá? Eu quero descentralizar um pouco no meu trabalho a figura do Rondon e fazer o Jaguaribe brilhar um pouco. E para o quadro teórico disso,
o que eu achei que mais casou foi a biografia hermenêutica do François Dossi, em que ele propõe a descentralização do indivíduo e uma interdisciplinaridade, que é o que vai acontecer no meu trabalho inteiro. Que, embora ele seja cartógrafo, ele também se envolve com história das ciências, ele também vai apresentar trabalhos sobre fisiografia do Brasil. Na verdade, faz parte da formação. Quando a gente olha para esses homens formados no final do século XIX, início do século XX, a gente pensa, nossa, como essas pessoas faziam tantas coisas, eles eram polivalentes, né? Não é um traço individual do Jaguaribe, mas isso faz parte de todo um quadro geracional. Ele não era mais especial porque fazia mil coisas. Bom, para minha pesquisa, quando a gente estuda militares, o primeiro documento que eu costumo olhar, eu estudo militar desde a minha iniciação científica, e a fé de ofício é como se fosse um currículo, obviamente com que os militares gostariam que estivesse ali, né? E lá consta quando ele passou a general, praça e tudo mais. E se vocês repararem, na fé de ofício dele está até 1932, depois eu vou explicar por quê. E aqui uma parte que eu gosto muito de falar, tá? Que eu trabalhei com fontes orais. Essa parte foi sensacional, porque a família foi muito está sendo muito generosa comigo, nós trabalhamos juntos até agora. E, primeiramente, quando eu comecei a mexer nos documentos, eu ouvi a declaração do Roberto, que ele é um diplomata, o Roberto Jaguaribe. Hoje em dia ele tem por volta de 60 e poucos anos, e ele falando sobre as memórias do avô. E eu achava que sequer valeria a entrevista dele, porque ele falava, o meu avô foi um aventureiro da Comissão Rondon, nossa, a casa do meu avô tinha plantas exóticas, animais amazônicos, meu avô foi um aventureiro. E eu sabia, na documentação, que o avô dele era de gabinete e que só tinha estado uma vez em Cuiabá, que é a capital, nessa história é ótima, em Cuiabá, que é a capital, e que ele não curtia essa coisa de campo, essa aventura da Comissão Rondon, sabe? Ele definitivamente não era a praia dele. Aí eu fiz uma disciplina com a maravilhosa Ângela de Castro Gomes, e a Ângela me falou, é a melhor entrevista que você tem. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar com a memória, você vai trabalhar com o milagre que a memória traz. Essa é a memória do neto, do menino, que ele ajudou a construir. De repente, foi porque ele falava, mas eu falava, em algum momento, eu ainda soltava, em algum momento seu avô falou sobre a feitura de mapas, como se puxasse, nem deveria fazer, né? Mas não, ele tinha aquela questão da floresta do avô atravessando rios, que não consta nenhuma documentação muito forte, e falava de contato do avô com índios. Mas depois eu vou chegar nessa parte que vai ter a ver. E era uma entrevista que eu pensei, gente, acho que eu vou descartar de pensar a memória de um menino da comissão e tudo mais. E ele, no final, talvez o meu rosto tenha demonstrado alguma decepção, que eu queria que ele contasse algo, e ele me colocou, olha, eu queria que você deixasse claro que são as memórias de um menino sobre o seu avô, e meu avô também era uma pessoa muito lúdica. Aí eu também pensei que era uma forma de humanizar, talvez seja a forma dele conquistar aquele neto. Talvez para ele, se ele falasse que ele ficasse no gabinete fazendo cálculos de mapas, não fosse tão interessante assim. Mas, como existe no senso comum essa visão da Comissão Rondon, eu acho que casa muito com a visão do Roberto, do neto dele, talvez seja uma forma de
entre parênteses, descortinar a Comissão Rondon, assim, muito além da floresta. A Comissão Rondon não é só isso. Também existe gente que faz um trabalho de escritório científico para esses mapas ficarem prontos. Não são só aquelas pessoas atravessando rios, colocando os nomes nas cachoeiras e tudo mais. Também existe essa parte de gabinete. Ai, perdão, gente, me perdi aqui um pouquinho. E eu estou agora na entrevista da Ana, que é a filha mais velha. A Ana já tem uma visão assim de a mamãe odiava o Rondon, porque ela sugava todas as energias do papai, faxineiras extra, mania de limpeza que o Rondon tinha, nunca sorria. Sabe, os aspectos que eles me trazem, eu acho que vão me ajudar muito a humanizar a pesquisa, porque os relatórios da Comissão Rondon são muito sérios e tudo mais. E ela fala, o vovô falava, olha, o Rondon não é uma pessoa, é o jeito dele e tudo mais, mas eu lembro muito bem das visitas dele. A Beatriz, que é essa do meio, ainda não fiz a entrevista com ela, mas como eu trabalho juntamente com ela, só que ela na área de comunicação, fica um pouco difícil, porque ela já tem uma versão do avô mediante a documentação. O relato oral dela não vai ser tão genuíno quanto dos outros irmãos, entende? Ela já tem plena noção que o avô estava no gabinete, não esteve no Amazonas, que ele tinha um papel um pouco eclipsado pelo Rondon. Agora, uma pessoa que infelizmente agora não está falando é o Hélio Jaguaribe. Mas até ano passado eu consegui muitas anotações e a Ângela também me falou que a partir dessas anotações, organizando isso num dossiê, eu posso conseguir autorização com os filhos para trabalhar com essas declarações que o Hélio me deu. E assim, uma promessa que eu fiz para o Hélio absolutamente boba foi sempre que eu mencionasse que ele deu as declarações, mostrar essa foto dele junto com o Jango. Vai entender, mas estou cumprindo. E para mim sempre foi muito prazeroso. Sempre não, sempre quis trabalhar com história oral. Você explica, fala sobre, gente, a história oral é assim, fala para os alunos, mas é uma experiência muitíssimo rica, porque essa disciplina que eu fiz com a Ângela falava muito disso, da memória, e a memória busca uma coisa diferente da história, né? Que tem a ver com sentimento, com o brilho da lembrança, por que ele construiu aquilo assim, por que ele prefere lembrar do avô dessa maneira. Daí, como eu falei, embora eu tenha esses documentos, esses depoimentos orais, eu vou trabalhar com o serviço de conclusão da Carta de Mato Grosso, que funcionou como um braço da Comissão Rondon, tá? Bom, como eu disse para vocês, o Francisco Jaguaribe trabalhou no escritório central da Comissão Rondon. Ele foi o desenhista principal durante 35 anos, algumas vezes interrompidos, mas quando a comissão era interrompida. E aqui nós temos um quadro, mas talvez não seja tão interessante para vocês, do pessoal que trabalhava na seção de desenho, que entra naquele papel que eu falei para vocês de quebrar um pouco do imaginário da Comissão Rondon como o lugar da floresta. Bom, daí, didaticamente, para ficar mais claro, até para eu pesquisar, como são 35 anos de serviço de conclusão da Carta de Mato Grosso, em 1917 nós temos um Brasil, em 1952 nós temos outro Brasil. Eu não poderia colocar tudo do mesmo jeito. Nessas coisas, ser professora me ajudou, né, na didática. Daí eu separei a fase 1, de 1917 a 1922.
E eu vi que a documentação também era muito diferente, porque eu preciso de um suporte documental para entender por que esse mapa foi feito, por quem ele foi financiado e como estava o Brasil. E na fase 1 do serviço de conclusão, de 1917 a 1922, o que nós temos lá em Mato Grosso, eu vi no arquivo público que as oligarquias e a distribuição de terras, elas comandavam a distribuição de terras. Elas comunicavam com o Rondon, que tinha facilidade pelas terras indígenas, a concessão de terras via terras indígenas, e muitas dessas oligarquias eram donas de empresas, principalmente nesse período em Mato Grosso do Sul. A gente tem a Mate Laranjeira. É muito forte esse papel de poder local nessa fase 1 que eu chamo. Tá? E eu também quero explorar o que não está aqui, para não alongar muito, a questão de limites. Nesse período, Mato Grosso vai ter uma questão de limites com Goiás, que Rondon vai levar para o sexto encontro de geografia, sexto seminário de geografia, lá em Belo Horizonte. E quando o governo de Mato Grosso, sexto congresso de geografia, quando o Rondon é convidado pelo governador Dom Aquino em Mato Grosso, o Rondon fala: olha, eu só vou se eu conseguir, eu só vou se for para resolver a questão com Goiás. Eu pensei, nossa, imagina os congressos, a gente ir para resolver questões de limites estaduais. Tá aí, porque em congresso a gente ouve tanta coisa e fica assim, será que isso é realmente uma questão? E não era comum nos congressos, isso foi uma exceção a posteriori, isso foi criticado, mas aconteceu. Tem essa questão de limites com Goiás e também tem uma questão de limites com o Pará. Tá? A Cachoeira das Sete Quedas, que pertencia a Mato Grosso, só a parte de Cachoeira das Sete Quedas, passa a ser Salto das Sete Quedas. Isso veio a litígio de novo em 2010, só foi resolvido em 2015 e realmente Rondon no mapa tinha aumentado um pouquinho Mato Grosso e a parte era do Pará. E também vou falar da exposição do Centenário da Independência, porque eles fizeram um mapa. A ideia, quando o serviço surgiu, seria que o mapa definitivo fosse para 1922, mas obviamente isso não aconteceu, porque era muito material, mesmo de um mapa feito por compilação. Eles pegavam mapas de viajantes antigos junto com o novo entre aspas, porque era material da Comissão Rondon desde 1890. Esse foi o mapa que eles apresentaram no Centenário da Independência. E como é papel, como a maioria das coisas do Centenário, serviu como uma grande propaganda, né? E uma grande propaganda feita por quem? Pelos latifundiários, pelos empresários de Mato Grosso. Essa carta mostra principalmente Mato Grosso do Sul. A parte de Mato Grosso atual era bem despovoada. E a legenda são índios que eu apaziguei, escolas que eu construí. Esse mapa aqui está no Museu do Índio. E depois disso, tem umas coisas muito interessantes, umas cartas. Porque depois disso, o Francisco Jaguaribe foi para Paris. Só que assim, tinha informação das netas que ele foi para Paris, mas tudo muito vago. E lá em Paris, é dificílimo achar um rastro do Francisco Jaguaribe. Aqui, nós temos uma carta do general Gamelan, porque, à época, o Brasil... Antes tinha uma disputa entre o exército alemão e francês de quem iria fazer uma remodelagem no exército brasileiro. Dizia-se que o exército brasileiro precisava ser remodelado e tudo mais. E quem ganhou essa disputa foi a França.
No entanto, na cartografia foi diferente, mesmo na cartografia militar. Porque a gente não pode esquecer que a gente está falando, quando fala de comissão Rondon, é uma comissão militar também, o Jaguaribe é um militar. Na cartografia foi diferente, porque no pós-guerra chegou uma missão de austríacos aqui no Rio de Janeiro, e eles implantaram uma forma de cartografia com essa abordagem austríaca para a cartografia militar. O Rondon sempre teve bastante influência francesa, além do positivismo, e o que ele fez? Ele queria que a carta fosse terminada em Paris. Daí aqui, o general Gamelin, que era o chefe dessa missão francesa no Brasil, comunica ao ministro da Guerra na França que um membro da comissão Rondon vai enviar um membro para terminar este mapa de acordo com a cartografia francesa e tudo mais. Aqui a carta. Nessa carta aqui, ele já vai falar que quem vai é o Francisco Jaguaribe de Matos terminar a carta e tudo mais. E acaba que ele fica lá de 1922 até 1930. Aí pra gente pisar com os depoimentos orais, né? As filhas me falaram que eles ficaram lá muito tempo porque a avó gostava muito de comprar vestidos. O bacana dos depoimentos orais são isso. A vovó não queria, além de ela manter distância do Rondon, ele recebia o material da inspeção de fronteiras e a vovó gostava, ele ficava lá desenhando e ela preferia os vestidos franceses. O Hélio Jaguaribe me falou que a mãe fazia questão que eles só voltassem depois dos filhos alfabetizados em francês. Eu achei essa versão bem interessante, assim, do papel da mãe. E como o pai estava ocupado, que ele tem poucas lembranças do pai. Me lembrou até aquele documentário Raízes do Brasil, que o Chico Buarque só lembra do pai datilografando. E com o tempo, a gente está falando do mesmo período, né? Início da década de 30, ele tem poucas lembranças do pai e lembra dessa parte da educação, a mãe ser muito forte nisso. A gente volta quando vocês estiverem alfabetizados. Eles tiveram 2 filhos lá, quer dizer, a outra irmã nasceu lá, o Hélio nasceu aqui. Aí, lá em Paris também, procurando, eu achei que o Hélio Jaguaribe aqui, nas admissões do membro, no Serviço Geográfico francês, ele aparece aqui. Tá vendo? Alguém viu? Então, mas ele esteve lá. Porque foi assim, achar as pegadas dele na França foram difíceis. Mas enfim, em 1930, aqui tem uma foto dele. O Jaguaribe, ele era um cearense, a família dele era do mesmo tronco da família do José de Alencar. O avô dele era um visconde e ele casou com uma portuguesa, que é essa aqui, é Francelina. Esse aqui é o Hélio, essa aqui é uma ajudante. É uma fonte do acervo pessoal da família. E, enfim, nesse meio tempo, o que acontece na década de 30? Eu vou voltar para isso, não vou fazer uma coisa muito cronologicamente, para a gente finalizar a primeira parte do serviço de conclusão da Carta de Mato Grosso. Na fase 2, tem outra pegada. Porque qual é a pegada? O serviço volta em 1939, a gente já tem Vargas no poder. Tudo diferente e a gente está num contexto de marcha para o oeste. O Rondon, em 1932, Jaguaribe já estava aqui junto com o Rondon, e eles lutaram a favor de São Paulo e contra o Vargas na Revolução de 1932. Só que, embora o Rondon se dissesse partidário e tudo mais,
O Vargas concede a ele o título de presidente do Conselho Nacional de Proteção ao Índio em 1939. O que o Rondon vai fazer? Ele vai anexar o serviço de conclusão da Carta de Mato Grosso ao Conselho Nacional de Proteção ao Índio, que assim ele vai garantir uma verba. Agora a gente não está mais falando de poder local, a gente já está falando de uma questão nacional, da marcha para o oeste, daquelas propagandas, né, do oeste como uma promessa, né, como um Eldorado. Para eu estudar essa parte, daí o que acontecia? As expedições agora não tinham um único caráter. As 3 expedições que aconteceram na década de 40, elas são etnográficas e geográficas, ou seja, para dar conta dos 2 serviços, Conselho Nacional de Proteção ao Índio e para o Serviço de Conclusão da Carta de Mato Grosso, que é o levantamento de um rio, mas as anotações sobre a população é bastante detalhado. Índios e Exploração Geográfica pelo Marechal Boanerges Lopes de Souza, e a expedição geográfica a Mesopotâmia, Araguaia, Xingu, que é a parte que eu particularmente mais gosto, a expedição que eu sou apaixonada e estou mergulhada nisso agora. Esses documentos são dessa expedição. Aqui eu não posso passar, eu tenho que vir aqui no documento. Nós temos uns mapas dessa expedição que contribuem e vão fazer parte da Carta de Conclusão de Mato Grosso. E aqui, ó, também tem uma parte sobre toponímia que o Coronel Jaguaribe também ganha o nome de um boqueirão, que é esse aqui, em um rio. E o mais interessante, que eu estou fascinada agora, é a questão do primeiro esboço para o Parque Indígena do Xingu ter sido feito a partir da Carta de Mato Grosso pelo Jaguaribe. A resolução ainda está muito ruim, tá, gente? Eu prometo na próxima apresentar uma melhor. E, assim, isso é o que está fazendo ultimamente meus olhos brilharem, porque a questão do Parque Indígena do Xingu nunca é associada à Comissão Rondon. Para mim, essa é a grande novidade, assim. Isso foi nos anos 40. Aqui também é muito interessante, porque como eu falei para vocês, embora tivessem todas as descrições geográficas, também tinha muita coisa etnográfica. E aqui nós temos o céu dos... E lá tinha uma tribo que são os Carajá. Lá nós tínhamos o céu dos Carajá, que é esse aqui de baixo, e pelas descrições do Jaguaribe, que não foi na expedição, ele ouviu todas as histórias e os esboços, fica completamente encantado pela constelação da Ema, mais ou menos na altura do nosso Cruzeiro do Sul. A Ema já é bem comum entre os indígenas, agora não a raia. A raia aparece para os Carajá. Aí ele manda fazer aqui o céu dos Carajá. Aqui a gente tem a nossa constelação ocidental. E aqui... Ai, gente, como se foi... O Leandro foi melhor do que eu, não é? Então, e aqui, como eu falei para vocês, a Carta de Mato Grosso ela é muito minuciosa. Ela foi publicada em 1952, dentro do contexto de Marcha para o Oeste. São 9 folhas. Em nenhum lugar, se vocês forem pesquisar na Biblioteca Nacional, Museu do Índio, vocês vão encontrar essa carta assim, montada. Quem fez essa montagem, fez tudo com Photoshop, foi meu marido. Tem essa paciência. Eu não sei fazer. Só lá em Mato Grosso tem um quadro deteriorado assim, desse mapa, mas no tamanho real. E foi... essa carta, ela serviu de base durante muito tempo, até porque o Macedo Soares, do IBGE,
consegui encontrar a carta, ele fala com Rondon assim completamente: olha, eu estou carta branca para trabalhar com Mato Grosso. O IBGE agora está preocupado com o mapa do Brasil. Porque para mim era uma questão: como nós temos o Serviço Geográfico do Exército, nós já temos o IBGE durante a década de 40 e um serviço de conclusão do Rondon vai fazer um mapa de Mato Grosso. Para mim essa é uma questão desde a iniciação científica até encontrar essa carta. Quando o presidente do IBGE abre mão e fala: ok, Rondon. E eu acho, dentro desse contexto também de Marcha para o Oeste, que era um comercial. Porque foi feito um filme, quando essa carta foi publicada, que está no site Território, Ciência e Nação, que passava nos cinemas. Tá? Ou seja, também foi um dos comerciais. Agora, assim, vou falar rapidamente disso, porque aqui é a história da cartografia, mas na década de 30, porque eu dei um salto. Teve um período que eu falei, ele morou em Paris, voltou, estava na Revolução Constitucionalista, depois aparece em 39. E esse período de 32 a 39, na verdade ele sofre uma espécie de exílio, que eu não entendia muito bem, comecei a entender pelos depoimentos orais, e depois que fui a Portugal, ele vai sofrer uma espécie de exílio, vai ser desligado do exército e vai para Portugal. Por que Portugal? Porque a esposa dele, como eu mencionei, era portuguesa, a família dela produzia vinho do Porto, e lá era um lugar confortável que eles ficassem. Só que lá ele continuou a estudar os mapas, e principalmente os mapas do Brasil Colônia, para comparar com o que ele tinha, com o material que ele tinha de Mato Grosso. E junto a isso, ele fez uma publicação para o terceiro Congresso de História da Ciência, terceiro Congresso Internacional, em que ele estuda toda essa fisiografia sul-americana e volta ao mito da Ilha Brasil. Ele volta ao mito da Ilha Brasil e ele é completamente bem aceito. Lá em Portugal, um mito que já estava completamente ultrapassado, esquecido, né? E na década de 30, esse congresso acontece em 1934, em que ele vai afirmar que o Brasil é uma ilha, né? E a partir dessa ideia do Brasil ser uma ilha, ele também vai criar uma via, um sistema de viação fluvial para o Brasil, na década de 40, que está publicado na revista do Clube de Engenharia. O jornal O Século cobriu todo esse congresso que ocorreu no Porto, Coimbra e em Lisboa. Aí tem alguma coisa aqui, mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Aqui, depois foi publicado em 1937, sobre as ideias, e ele foi tão prestigiado nisso, que até, assim, aqui tem um bilhete do Gustavo Capanema, uma cartinha falando que leu e que gostou muito do trabalho dele, representando o Brasil internacionalmente. Assim, isso foi uma das poucas coisas bacanas que eu achei no acervo pessoal. O plano de viação fluvial está na revista do Clube de Engenharia, da década de 40, de 1947, tem a assinatura dele aqui. É um plano bastante grande, e aqui na legenda você tem onde vão passar os navios a vapor, onde só podem passar lanchas, tá? E na verdade, você pensa um pouco a partir disso na personalidade do sujeito. Por isso que, embora alguns separem bem, eu acho que no nosso trabalho tem sempre um pouco do reflexo da gente. Ele era um homem em que, enquanto estavam discutindo as estradas, ele ainda estava pensando nas vias fluviais. Agora, como consideração final, eu quero pensar um pouco em Mato Grosso contemporâneo. Eu tive o prazer de fazer 2 viagens para Mato Grosso e
assim, algumas coisas me... obviamente a parte ecológica encanta muito a gente, mas é surreal como em algumas cidades você só vê agroindústria, assim. Só. Agroindústria, soja, a cidade chega a cheirar mal. Tem uma cidade que o Grupo MAGE fez a cidade. O nome da cidade é Sapezal. Agora, o ministro da Agricultura, eu soube que é dessa família, é dono dessa cidade. Sabe? E eles são donos praticamente do Estado. Aí a gente pensa que está falando antes lá da oligarquia do século de 1917, da primeira versão da carta, e na verdade ainda é hoje, sabe? Eles ainda têm as cidades, o comando. E é extremamente surreal, porque aí você paga um pedágio e entra numa reserva indígena. E existe um conflito entre as tribos indígenas. Eu fui a FUNAI, também existe, por exemplo, eles brigam por um presidente da FUNAI que seja um indígena. Mas como você vai ter um presidente indígena se as tribos indígenas são rivais? Eles acham que vai puxar mais para um lado do que para o outro, sabe? Existem muitas questões presentes que eu também gostaria de trazer para esse trabalho, para não ficar só lá. Bom, e o que ele fez, né, também ao longo da trajetória dele, ele participou do Atlas do Barão Homem de Melo em 1909, antes dele entrar para a Comissão Rondon, que foi em 1910. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Geografia, presidente da Academia Brasileira de História da Ciência, foi um membro efetivo da Academia Internacional de História da Ciência, e foi membro de honra da Junta Argentina de História da Ciência. Ou seja, para mim foi uma grata surpresa, porque eu sempre fiz História da Ciência, estou num programa de História da Ciência desde a minha iniciação científica, entrei para pesquisar um cartógrafo e de repente fui descobrindo toda essa ligação dele com a História da Ciência, mas também é preciso relativizar o que era a História da Ciência na década de 30, né? O que era a própria geografia, o que era... Eu também estou nesse trabalho. E algumas considerações que também eu entendo como objetivos. Por meio da trajetória de Francisco Jaguaribe, eu pretendo abrir caminho para questões mais amplas, como conhecimento e integração do Oeste brasileiro, que já existe um estudo muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, a respeito do Oeste, dessa integração. E aqui no Brasil, a gente ainda não tem isso de uma forma maciça. Eu quero entender melhor a participação dele no 3º Congresso Internacional de História da Ciência, para entender quem eram esses intelectuais, o que eles publicavam, o que era a história da ciência, entender essa troca de saberes. E aqui, isso é uma brincadeira com 2 meninas que não estão aqui, que elas são do grupo Território, Ciência e Nação, e elas falaram assim: "Isso tem a certidão de óbito do cara, que isso?" E foi mais um exemplo, assim como a carteira de identidade, foi a Sabina e a Eveline. A identidade e a certidão de óbito não me ajudam na pesquisa, né? Elas ajudam o ano que ele morreu, exatamente do que ele morreu e que ele realmente está morto. Né? Bom, é mais ou menos isso, gente. Eu agradeço a presença de todos e agradeço principalmente, Leandro, pelo convite. Tá? Obrigado, Gabriela. A gente vai abrir agora para fazer perguntas, comentários. Gabriela, fique à vontade, pessoal, por favor. Como para começar? Muito interessante a pesquisa, eu gostaria muito de conhecer mais um pouquinho, né, do que você está apresentando aqui, Francisco Jaguaribe. Você sabe se ele também era positivista, como Rondon? Você já escreveu alguma coisa a respeito disso?
Eu posso ir respondendo as demais horas. Vou respondendo porque eu acho que fica mais descontraído. Sim. Sim, ele era positivista, assim como aquela geração formada na Praia Vermelha, militar. Agora, eu fui pesquisar isso um pouco. Nos depoimentos orais, eu pensei, ele era positivista até que ponto, né? A gente tem que pensar e tentar relativizar. E os netos me falaram, olha, ele era positivista para o Rondônia e para o trabalho, porque aqui em casa minha mãe era portuguesa e todo mundo foi batizado na igreja católica, sabe? Mas a crença na ciência, como progresso, como único meio de salvação, isso tudo está presente na fala dele, que é bem rara, nos relatórios e tudo mais. Mesmo no depoimento, você estava falando do... Não, sim, o filho fala que ele era positivista, que ele era positivista. É, você viu que o filho, então, era esquerdista, né? Porque era do Zé. Sim. Então, ele está querendo lembrar bem que ele era Eles sempre, inclusive, eles sempre colocam que é o positivismo. Sempre colocam. Pode falar, Quando Pedro. você estava falando, eu lembrei de uma coisa que você disse na aula, que é assim, quando você está fazendo uma pesquisa, você tem que ver todos os pontos de vista para poder criar uma opinião sobre aquilo. O ponto de vista escrito, oral, e eu lembro que você deu exemplo. Imagina alguém que cai da cadeira. Uma pessoa vai lembrar, pô, coitada da pessoa que caiu da cadeira, que vai pensar que idiota, caiu da cadeira. Aí eu lembrei disso, exatamente disso, quando você estava falando da filha do Francisco e do neto dele, que ele falava que ele era um aventureiro e a filha falava que ele era uma pessoa que ficava no escritório e que aborrecia a família. Sim, é exatamente isso, Bê. Numa pesquisa a gente tem que ouvir todos os pontos para a gente poder contar a nossa história, fazer a nossa narrativa sem ignorar ninguém, né? Porque mesmo, por exemplo, o filho que falava que o avô contava história de índios, eu vim descobrir mês passado que a comissão também ficou junto com a etnografia e que obviamente ele recebia relatórios com história de índios. Por isso que para mim também foi importante passar para vocês, e eu acho que também é uma lição para a vida. Quando eu dei esse exemplo, que se eu caísse na cadeira, um ia falar, coitada da professora, ela caiu. Outro ia contar como uma comédia, a professora é sem noção, ela tomou um tombo. É exatamente isso, cada um tem uma perspectiva, muito bem aplicado. Ainda teria uma terceira versão, bem feita, ela caiu, né? Várias versões, ainda mais uma turma com 30, imagina, bem feito, ela caiu, mereceu. Só de repente você pode achar mais informação, você estava falando aí do FBI, nesses estudos que tem no Antônio Carlos, do Museu Nacional, ele tem um trabalho, porque esse período, os antropólogos, eles estão estudando justamente o chamado o Brasil Central, o foco dele é o Mato Grosso. Então, talvez... A Fundação Brasil Central tem tudo a ver com a questão do interesse da carta. Você estava... Muitíssimo obrigada. Eles têm que fazer o rastreamento, a identificação de todas as tribos daquela região. Eles ficam durante muitos anos, mais de uma década, trabalhando naquela região. Então pode ser que haja os interesses entre o SBI, os interesses são comuns, verdade. Aí você de repente você descobre alguma coisa mais. Qual o seu nome? Adriana, muitíssimo obrigada, tem tudo a ver. E eu já li em alguns relatórios, eles mencionam a Fundação Brasil Central, que é criada em 43. Né? Fundação... Se não me engano, é o Antônio Carlos, ele tem um livro que é sobre SBI, mas deve ter outro, já é uma coisa mais antiga, pode ter outros estudos sobre isso. Aí você pode, de repente, descobrir mais informação. Muitíssimo obrigada pela dica. Muito legal. Obrigada. Parabéns pela pesquisa. Quando foi a primeira vez que eu fiz essa apresentação, você tinha até comentado que a falta de documentação pessoal foi um dos elementos que levaram você a trabalhar com história oral, né? Para suprir um pouco dessa falta. Eu queria saber se você ainda pretende fazer entrevista com outros personagens ou você vai ficar restrita a esses membros da família Francisco Jaguaribe, se
durante essa entrevista eles chegaram a mencionar outros personagens que talvez pudessem te ajudar a ter mais informações que consigam sanar essas lacunas. E também queria perguntar para você se, a partir disso que você já tem pesquisado e lido, se você já consegue ter uma ideia mais ou menos do que era considerada a história da ciência nesse contexto da década de 30. Obrigada, Leandro. Bom, sobre história oral, eu vou ficar com os membros da família, até porque ele teve uma vida muito longínqua, ele viveu até os 94 anos. É muito difícil encontrar contemporâneos ou até mesmo parentes do Rondon e tudo mais. O próprio filho dele está com 93 anos, né? Só dos netos, porque todo mundo teve filhos muito tarde, com 40, sabe? As gerações têm uma distância bastante grande. Daí eu vou ficar com o filho e com os netos. E sobre história da ciência, na década de 30, o trabalho do Jaguaribe foi uma exceção quando ele fala de cartografia, sobre o mito da Ilha Brasil, porque a maioria dos trabalhos são biográficos, mas naquele sentido agiográfico. Sabe, aquelas biografias, porque nós tivemos um médico que resolvia tudo. Era um roquete. Acho que vou mudar para esse. Aqui no Museu Nacional, por exemplo, tem os trabalhos do Roquete Pinto assim. E isso também é uma característica de positivistas, tá? Deles falarem de outros cientistas como uma espécie de santos, tá? Que para a ciência, tá? Era bem comum, como o Scorsese, né, Bernardo? E a história da ciência era basicamente essa. Aqui o Jaguaribe vai trazer aqui para o Brasil, ele chega a fazer um congresso, não chega a ter o nome de um congresso, mas um encontro aqui, Brasil-Argentina, em História da Ciência, mas que também tem um pouco esse caráter de muitas biografias, ele só apresenta, mas... e o outro participante brasileiro é o Paulo Eusébio Queiroz, se eu não me engano, que também fez parte da Comissão Geológica que a Silvia Figueiredo estudou. Ele também fez parte dessa Academia Brasileira de História da Ciência. Mais alguma questão? Fala mais sobre essa Academia Internacional de História da Ciência, do terceiro Congresso de História da Ciência. Eu não imaginava que fosse tão antigo assim, uma coisa relacionada. Pois é. Então, foi uma grata surpresa. O primeiro congresso aconteceu em 1929, em Paris. Daí, já que nos anos 20 eu mencionei para vocês que ele morou em Paris, uma hipótese minha é que ele tenha tido o primeiro contato com a história da ciência em Paris. Eu não achei nenhum documento, é apenas uma hipótese, tá? E tenha participado como ouvinte. O segundo aconteceu em Londres, em 1931, e o terceiro em Portugal, em 1934, seria na Espanha, seria na Alemanha. Só que, já até conversei sobre isso com a Moema, se eu não me engano, só que a quantidade de apresentadores, em sua maioria, era judeu. Em 1934, as coisas já estavam ficando mais quentes, colocando assim no eufemismo, né? Na Alemanha, eles decidiram por Portugal. E foi um mega evento. Não acontece só esse de História da Ciência, acontece em congressos de medicina, de geografia, e entender o que... E você tinha toda uma hierarquia do presidente de História da Ciência, lá, que é o Aldo Miele, e para mim esse trabalho é muito especial, porque é quando o Jaguaribe
não está vinculado ao Rondon. Embora ele fale de Mato Grosso e tudo mais, mas é um trabalho dele, em que ele é reconhecido internacionalmente, sabe? É uma coisa meio de filme, de repente aquela pessoa que era eclipsada sai pelo mundo e é reconhecido, tem o trabalho publicado em francês, entende? Porque aquele ficava dentro de um escritório, ninguém ouve. Por que eu tô... Primeiro, o que eu falei no início, né? É um resgate aos membros também da Comissão Rondon, sempre quis fazer uma biografia, mas por que você está falando dessa pessoa? Que é uma pergunta quando a gente faz uma trajetória, uma biografia, por que eu tenho que ler sobre a vida dela? Né? E pensar também nas relações, em quem estava fazendo história da ciência nesse momento. Daí a gente tem médicos, geógrafos, mas não aparecem, por enquanto não apareceram historiadores. Desculpa ter chegado atrasada, mas assim, essa pergunta do Bruno, né, dos congressos de história, eu queria saber se tem a ver com o primeiro, com o George Sarton. Tem. Ele que funda, né? Ele que funda, tem tudo a ver com o George Sarton. Inclusive, o encontro aqui no Brasil que acontece em 1941, 42, em homenagem ao George Sarton. Tem umas publicações em homenagem a ele. Tem tudo a ver. Tá muito relacionado. Do ponto de vista, né? E do ponto de vista da institucionalização da disciplina de História da Ciência, esse é o cara, entendeu? Então esses congressos têm a ver com a institucionalização da disciplina de História da Ciência. E como a gente sabe, não vai achar historiador. Né? Não vai achar historiador. Sim, mas... Nesse primeiro momento. Não é a mesma história da ciência que a gente tem hoje. A gente é uma palavrinha, né? Dialética. Ao mesmo tempo que a gente pode pensar como uma continuidade... também não é a mesma que a gente tem hoje. Seriam assim as raízes, né, a origem da nossa disciplina. Outra questão assim, de entrevista, eu acho difícil de alguém fazer uma crítica do biografado, não? Na entrevista. Quem foi mais cruel, entre muitas aspas, tá? Foi o filho e não os netos. Negligenciado pela Carta de Mato Grosso. Eu uma vez comecei a fazer a biografia da Isa Doniz e fui entrevistá-la. Aí ela falou de um professor que é idolatrado. Ele era tipo, se colocou, ela não olhava. Mas Dulce, o que acontecia direto nas conversas informais surgem muito mais coisas interessantes, mas quando na hora de gravar, que você tá com as perguntas ali, você pensa, poxa, por que não falou isso? Isso era tão legal para colocar na pesquisa, porque você tem que colocar depois na tese, toda a entrevista e tudo mais. E as conversas informais, você vê aquelas pérolas do tipo, ele fez isso, sabe? E não vai poder colocar, porque não está na entrevista. Né? Agora, o filho foi um pouco cruel, eu acho que ele se sentiu com essa coisa do Rondon negligenciado, sabe? Botou a mãe muito em evidência em termos de educação, colégio. E um outro sinal também, mesmo o pai sendo positivista, ele estudou no Santo Inácio, o Hélio, né? Estudou no Santo Inácio quando veio aqui para o Brasil, e na PUC, né? Que são instituições católicas. Né? Esses detalhezinhos, né? Se ele tivesse essa ortodoxia, toda essa questão, eu acho que não seriam essas instituições. Só uma curiosidade, você entrevistou uma vez, várias vezes, cada uma das familiares? Olha, entrevista formal, eu, por enquanto, entrevistei uma vez. Eu tive muitas conversas informais, muitas. Agora, entrevista formal, eu tive uma com uma filha e uma com um neto e outra com outra neta. Sim, isso também foi uma dica e conforme a literatura que eu lia sobre história oral falava sobre a gente ter bastante conversa, criar um vínculo,
né, para tentar que a entrevista seja o mais... que a gente consiga arrancar mais informações, né? Queria fazer uma pergunta relacionada às entrevistas também. Primeiro, parabéns. Obrigada. Foi bem legal a tua pesquisa. Se nessa questão de entrevista, se você está passando por algum comitê de ética, que agora está muito comum nas pesquisas de história oral, e perguntar também quais as técnicas que você usou em relação à filmagem, se foi só oral, se foi só sonoro, ou se você está filmando com máquina, e se pensa também em arquivar ou doar para algum arquivo, para isso se tornar fonte também para outras pesquisas. Lá na Fiocruz a gente tem um comitê que a gente precisa registrar que está fazendo uma pesquisa com história oral. E foi o que eu fiz. É facultativo se a gente vai ceder aquela entrevista ou não. Sobre o comitê de ética eu não passei, não tive problema. A primeira entrevista formal eu tentei fazer filmada, mas eu percebi que intimidava mais ainda. Aí eu só gravei, porque eu achei que ficou mais descontraído. Eu achei que intimida muito a presença da câmera. E está transcrevendo essas... Transcrevendo, assim, eu transcrevo, passo para eles, né, para que eles autorizem e tudo mais, se está de acordo. Porque, assim, transcrever é chato. Toda hora tem que ir e voltar a ouvir de novo, né? Esse processo de... Exatamente. Mas eu acho importante, na hora da nossa narrativa, assim, eu anoto, não para eles, tá? Mas na minha entrevista, falar olhos marejados, sorriu, não gostou, sabe? Eu tento anotar essa parte de expressões, o que não falou, o que não quis responder, o que respondeu rápido, o que, sabe? Eu tento fazer e, por enquanto, eu só escrevi um texto sobre isso. Eu falo, no momento que ele fala da casa do avô, ele fica com os olhos marejados, que a memória traz para ele. Ele lembra do programa de televisão, de como eram aquelas tardes de domingo, entende? Porque essas reações são importantes, né? O último ponto, você levou também algum material, ou assim, também tenho lido alguma literatura de história oral, aí fala que ajuda muito para acessar a memória, leva fotografia, ou mapas, objetos também, para acessar determinados... Sim, eu me fiz valer das coisas do acervo pessoal deles, sabe? Eles começam falando sobre coisas assim, fui obrigada a dançar valsa com meu avô nessa festa. Ele começa com coisas nada a ver. Fui obrigada. A partir da fotografia, né? Do material. A partir da fotografia. Aí eu penso, mas nessa época, seu avô ainda trabalhava, sabe? Daí vai. Mas eles começam muito do pessoal para a gente chegar num ponto de trajetória e tudo mais. Bacana. Roteirizar? Dá roteiro? Olha, eu tento fazer um roteiro, tá? Eu sempre, até porque a bibliografia de história oral, a maioria fala que o ideal é que a gente faça isso, né? Já tem aquele roteiro. Mas às vezes as respostas que eles dão nos levam para outros caminhos. Aí a pesquisa é viva, né? Aí entra nessa resposta de sempre, nesse clichê. O Bernardo ali está... Quer falar de Que eu acabei, que eu fiquei pensando, mas assim, você disse tudo que a família acha dele, só que eu queria saber mais um pouquinho sobre onde está a família, se eles estão morando em Mato Grosso ou em algum lugar assim, vocês ainda têm muita conexão com o Francisco. O Francisco faleceu, lembra a certidão de óbito dele? Eu sei, mas assim, vocês ainda, essa história é muito... Sim, eles, a única que tem uma conexão bem forte é a Beatriz, porque ela também trabalha com isso, eu faço um trabalho também em parceria com ela, uma das netas. As outras, elas não têm
ligação nenhuma com o trabalho do avô. Elas souberam do trabalho por mim. Eu, às vezes, conto as coisas do trabalho para elas. Elas tiveram muita ligação com os avós maternos, que eram vizinhos de muro. Eu acho que, inclusive, essa história do aventureiro, o Francisco contava para os netos para conquistá-los, já que ele não era tão próximo assim, o outro avô era muito próximo. Sabe, para quando eles iam para a casa do avô, eles terem essa imagem lúdica, entendeu? Mas eles não têm contato com Mato Grosso. Eu fiz uma viagem junto com a neta para Mato Grosso, mas eles não têm vínculo, eles sabem que o avô participou da Comissão Rondon. Sabe? Daí, as entrevistas que eu tenho deles são mais nos aspectos, assim, de pessoa física e não jurídica, assim, de como ele era normalmente em casa, se ele falava muito, pouco, entende? A família me fala mais sobre isso, não me fala muito sobre o trabalho dele. Mas acham que ele era um super cartório. Eu também lembrei quando você disse sobre esse ter tentado gravar no começo que intimidava a pessoa. Eu lembrei que em A Sangue Frio o Capote fala disso, que ele fala, não, eu preferi nem anotar no papel, porque eles iam ficar inventando a resposta. Aí eu falando, lembrando, escrevendo no carro é mais fácil. Tá vendo? O Rio tem uma pergunta. Bom, Gabriela, primeiro parabéns pelo trabalho. Obrigada. Uma pesquisa necessária até para desvendar um período em que, para esses sujeitos, o território brasileiro está se conformando como a solução para o processo de modernização do país, né? Então, conhecer o território é fundamental, né? E algumas questões, eu fiquei muito interessado com ele resgatar o mito do Brasil, né? Todos os geógrafos ficam engraçados, essa parte dos geógrafos. Porque se você pensar, ele resgata o mito e logo em seguida faz o projeto, apresenta o projeto de viação por rede fluvial, né? Resgatando o que já vinha sendo discutido desde o final do século XIX. Já o André Rebouças faz um plano de viação para o Brasil que também tem, as vias fluviais têm um papel fundamental também, né? Junto com o estrada de ferro e tal, mas as vias fluviais para ele são necessárias. E é interessante como os cartógrafos acabam se interessando por isso, porque no fim eles observam, principalmente a partir da confecção dos mapas, a aparência do território a partir dos divisores de águas, né? Então é fundamental conhecer os divisores de águas, né? Até para poder moldar esses projetos, né? Engraçado que eu vejo isso na minha pesquisa também, né? O quanto eles ressaltam o reconhecimento dos divisores de águas, né? Como um processo aí um fator de progresso para eles, né? Com as comunicações. Que tem a ver com um viés geopolítico muito claro, né? Dentro do Exército, o Mário Travasso já discute esse viés geopolítico para as comunicações brasileiras, né? Então eu queria saber de você, até pelo Jaguaribe ser militar, né? De certa maneira, se ele fazia esse discurso, se você pegou algum artigo, algum escrito dele que ele faz esse discurso geopolítico, além desse do plano de viação, você encontrou alguma coisa a mais, e além desse também sobre a urbanização de Cuiabá como um fator geopolítico, né? Se ele também concebe um plano mais geral geopolítico para o Brasil, né? Sim. Indo em consonância com o que, por exemplo, algumas figuras já dentro do Exército estavam pensando também, né? Uma questão importante que eu mencionei rapidamente também é que o diálogo do serviço de conclusão da Carta de Mato Grosso era muito maior com o IBGE do que com o Exército, né?
Em relação a um outro artigo, tem outro que saiu nos anos 30, no Boletim de Geografia, que se chama As Águas do Brasil, e que ele também aponta como possível solução, é um artigo de 1939, para a questão de transportes no Brasil. Né? Isso, só que, quando eu vi isso, eu pensei, isso aconteceu porque ele foi para Portugal, porque ele pegou os mapas para o Tratado de Madrid, até que eu fui reler o Rondônia, do Roquette, e o Roquette Pinto fala, quando tivermos certeza que o Brasil, de fato, for confirmado como ilha, ou seja, início do século XX, entende? Para essa rede, Rondon, Roquette Pinto, Francisco Jaguaribe, essa era uma questão. Eu acho que em todo o tempo da feitura do mapa, eles também tinham essa questão de provar que o Brasil era uma ilha em mente. Né? Embora eu nunca encontrei nada do Rondon sobre isso. Né? Isso vem à tona, para mim, de maneira forte com essa publicação do Jaguaribe. E assim, quando a primeira vez que eu tive contato com isso, eu pensei, as pessoas vão rir, vão não sei o quê. Até que fez um enorme sucesso e foi parabenizado. Né? Tive semana passada no Congresso de Cartografia Luso Brasileiro conversando com a Maria de Fátima Costa, e as pessoas falam, nossa, o mito da Ilha Brasil voltou no século XX, eu não sabia. Sabe, para muita gente isso é uma novidade. Porque ninguém espera, né? Pra gente é muito associado ao Tratado de Madrid e tudo mais. Agora, posso fazer uma pergunta? Isso aparece no século XX para você, esses cartógrafos afirmando a mesma coisa na revista do Clube de Engenharia? Sobre eles chegam a falar em Ilha Brasil ou só falam Na verdade, a preocupação maior é com a rede de transportes, né? De certa maneira, como se apropriar da rede geográfica brasileira para montar uma rede de transportes eficaz no país. Mas, por exemplo, você pega a década fim da década de 60, começo da década de 70, tem um plano, que é um plano, na verdade, né, de uma organização ligada à CIA dos Estados Unidos, que é um plano de se fazer grandes lagos na bacia amazônica, inclusive possibilitar a conexão com a bacia do Prata, né? No fim, é o que? É revisitar também o mesmo princípio, sabe? E aí eu até ia te propor isso, porque parece que eu vi o Jaguaribe faleceu na década de 70, né? Em 1974. Pô, começa a sua tese com a morte dele. Você vai até resgatar essa questão de que, olha, enquanto ele morria, estavam resgatando um projeto me falou que uma das últimas coisas que ele falava, ainda nos anos 70, um assunto, era esse: o Brasil é uma ilha, precisamos, sabe? Isso foi muito forte. E havia uma pressão internacional para se fazer esses grandes lagos da região amazônica, inclusive para facilitar as comunicações, não só a produção de energia, mas também para facilitar a comunicação, porque havia um interesse de exploração de petróleo e de minério na região da bacia amazônica. Né? Muito interessante, né? Pra não parecer que ele era o cara que estava lá, porque ele estava junto com um grupo que decidia. São rupturas e permanências. Né? O que você acha que acabou há 2 séculos atrás retorna com força, claro, com outra roupagem, com outras formas de discurso, mas retorna. Né? Então acho que é interessante inclusive essa discussão que ele faz. Né? Olha só, boa dica do livro. Sim, super boa dica. Obrigado, Só vou dar uns recadinhos finais. Obrigada mais uma vez pelo convite e a presença de todos.
Então, só para reforçar, mais uma vez, muito obrigado, Gabriela. Acho que a gente não poderia encerrar esse seminário de uma forma mais produtiva. Agradeço a todos que participaram, todos os que palestraram, todos que contribuíram com os debates em todas as aulas, todos os encontros que nós tivemos. Foi realmente, eu mesmo estamos muito satisfeitos. Agradeço muito a Moema também pela ajuda na organização do seminário. Deu trabalho, mas acho que compensou, né, Moema? E com relação aos certificados, peço que quem não assinou a lista de presença hoje, no último dia, que também está ali em cima da mesa, que assine. A gente vai terminando, a gente vai pegar todas as listas, fazer o cálculo de frequência e o certificado vai ficar disponível depois online, né? O Thiago vai ajudar a gente vai criar um link, um site para conseguir baixar o certificado, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, caso ocorra algum problema, tem no próprio site do evento, tem um link de dúvidas, se acontecer alguma coisa, vocês podem entrar em contato conosco que a gente resolve sem problema nenhum. Então, queria agradecer mais uma vez a participação de todos, ao Mais também, que possibilitou, né, com a infraestrutura e a realização desse evento, e que tomara que seja o primeiro de outros que a gente consiga organizar. Então, obrigado a vocês, principalmente aí pela presença.